Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Fala aí pessoal, tudo bom? George Oliveira aqui. Eu queria trazer um tema agora bem atual pra gente que está na quarentena. A gente que está passando esse tempo em casa, né? Sem contato social, sem ir pra show, sem ir pra cinema, escola, trabalho, fazendo home office, né? Vou comentar um pouquinho com vocês sobre essas lives do YouTube que estão fazendo aí o Gustavo Lima e o Jorge Mateus. E o que isso reflete com o cristianismo, o jovem cristão, o jovem artista cristão. O que é que tem a ver, como a gente pode relacionar isso com o cristianismo. Fique ligado. Bom, primeiro eu acredito que você já sabe o que aconteceu na semana passada, que foi essas lives que o Gustavo Lima começou, ele bateu o recorde da Beyoncé, que ele fez uma live com, vou mostrar aqui os dados para vocês, 750 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo a live e tem mais de 11 milhões de visualizações. Ele fez na casa dele um cenário e fez 5 horas seguidas de show para as pessoas com o objetivo de arrecadar fundos para organizações no combate ao coronavírus. Foi muito legal, ele conseguiu juntar mais de 100 mil reais e até depois, ele relata, até depois que acabou a live, pessoas ainda entraram em contato com a equipe dele para doar e ajudar nessa causa também. Live de 700 mil pessoas no YouTube. Só que um tempo depois, o pessoal ficou cobrando na internet que o Jorge Mateus fizesse. E eles fizeram, conseguiram divulgar, até de uma certa forma a divulgação deles foi melhor do que o Gustavo Lima, ou até pegou, né, pegou o bonde andando, digamos assim, e eles tiveram uma expressão maior. Eles bateram o recorde de Gustavo Lima nos primeiros 10 minutos da live. Eles fizeram o recorde da história da internet, digamos assim, uma live com 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. E tem hoje, se você for olhar no YouTube lá, hoje eu estou falando aqui do domingo, dia 5 de abril, existe 36 milhões de visualização nessa live. Foram 4 horas e meia de show, de música, foi muita música que eles fizeram, também com foco de ajudar. E a gente vê também que tem a questão do promover o nome, né, tudo mais. Então foram 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool em gel, mais de 200 cursos para pessoas na área de saúde. Então os caras realmente conseguiram ajudar muita gente. Muito obrigado, gente. Obrigado. Então eu queria falar algumas coisas em relação a esse ocorrido da semana passada e o que isso tem a ver com o tema do nosso canal, com cosmovisão cristã, com cristianismo, o que é que a gente pode pegar proveito disso aí. Bom, primeiro a gente tem que entender que o mundo está mudando muito rápido, né? Essa era da internet, essa era onde as coisas estão se adaptando. Na minha época, quando eu crescia, quando eu estava crescendo, a TV, a Globo, quem passava na Globo era o sucesso das paradas todas. Eu até vi numa reportagem da Isto É, que se o Gustavo Lima, com a live dele, com os 750 mil pessoas ou mais, né, que passou assistindo, tivesse numa TV, ele estaria em segundo lugar no Ibope do Brasil. Então, o mundo realmente mudou e a gente tem que ficar ligado com isso, né? Abrir a nossa mente, empreender, ficar ligado no como alcançar o público-alvo. Tudo isso está mudando, então a gente precisa estar atento a isso. Só que não é esse o foco de hoje. O foco de hoje é falar sobre o poder discipulador que o artista tem em uma nação. E se você observou um dos meus primeiros vídeos que eu falo do poder da cosmovisão cristã, eu falo um pouquinho de como as ideias se propagam. As ideias, elas são transmitidas. E basicamente, de uma maneira bem rápida, eu quero falar que elas são transmitidas de três maneiras. Pela família, geração, né, de geração em geração, geograficamente, e também pela cultura. Então, com a cultura é muito interessante, porque a arte, ela molda a linguagem do ambiente. Ela molda as ideias das pessoas e isso é gerado, transmitido em música, em pintura, em arte, em teatro, em filme. E isso é transformado em cultura para ser transmitido para as pessoas. E isso para as pessoas da sociedade, que se tornam as instituições, que se torna lei. Se você for pegar 50 anos atrás, a moda era de um jeito. Então, com a cultura mudando,
e a preferência das pessoas mudando em relação até à opção sexual, todas essas questões culturais, a moda, que é um mercado, ele muda. Então as pessoas adaptam isso para vender mais. Então tudo isso é moldado para as profissões comuns. Então ela vem da religião e filosofia, que são os conceitos filosóficos, só que as pessoas que têm mais sensibilidade para pegar esses conceitos é o artista. Então o artista, ele consegue pegar os conceitos do abstrato e transformar em um artefato, uma música, uma peça, e transmitir para as pessoas. Então as pessoas muitas vezes não entendem conceitos cognitivos, conceitos da razão, mas ela consegue captar uma música, a arte, ela consome essa arte, e ao consumir essa arte, ela está consumindo esses conceitos ideológicos e está sendo transmitido para ela, ela entende. Às vezes até não consegue explicar, mas ela entende isso, e isso vai moldando e discipulando a maneira dela pensar e agir. A mudança de cultura, as músicas, a linguagem, tudo foi isso mudando e hoje se torna uma lei. Então, aonde é que o cristão entra nisso? O cristão entra, primeiro, no entendimento desse conceito, dessa arma poderosa para discipular uma nação. Eu vou pegar aqui algumas canções de Gustavo Lima e Jorge Mateus para você ver os tipos de canções que eles estão cantando. Gustavo Lima: gata me liga, mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar. Vai rolar o quê? E aí o refrão, né? Tchê, tchererê, 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 e tchê, 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 Gustavo Lima em você. Mas ele está passando aqui uma visão de mundo. Não existe arte neutra, não existe livro neutro, não existe peça teatral neutra. Ela está passando uma filosofia de vida. Então, nessa questão rítmica e na questão da letra, onde existe uma filosofia por trás dessa letra, um pensamento, uma cosmovisão que está querendo ser transmitida, existe o contexto cultural, existe o contexto rítmico, existe o contexto da letra, a intencionalidade, a cosmovisão que quer ser passada. Tudo isso é passado de uma forma para as pessoas onde vai moldando a sua maneira de pensar. Na música existe uma coisa que se chama etnomusicologia. É um nome bem grande para falar dos contextos culturais onde a música está sendo tocada. Então esse estilo musical dessa música especificamente, ela traz um tipo de balada onde as pessoas tendem a dançar, paquerar, beber uma cerveja, a cultura está sendo envolvida ali. Só que a gente for falar de uma maneira teológica e de visão de mundo, existe uma transmissão de cosmovisão, uma transmissão no sentido de que não é neutro, ele está passando, ele está transmitindo, ele está discipulando, ele está servindo a nação dele com essa música. Esse tipo de cantor, o Gustavo Lima e também o Jorge Mateus, né, que tem gente que faz piada com esse estilo de música, que é o estilo de música que foi traído. Então quem foi traído escuta mais essas músicas e chora e canta chorando e tudo mais. Vou pegar aqui agora o Jorge Mateus para você ver. Pode chorar, mas eu não volto para você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você? Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, e se rolar, rolou. Não se maltrata o coração de quem não merece sofrer. Não vou ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Ele está passando até uma coisa legal aqui, né? A ideia de você não ficar passando de mão em mão e tudo mais. Essas letras, junto com o contexto todo que eu falei, o Jorge Mateus, o Gustavo Lima, com essas lives que potencializou no Brasil, né, deu um boom, porque as pessoas estão em casa e tudo mais, eles estão aumentando o seu nível de discipulado da nação, certo? Então, eles transmitem uma cultura, eles transmitem uma ideia, eles transmitem valores, não existe música neutra, tudo isso está sendo transmitido. O grande problema aí é o quê? O músico cristão, ele abriu mão desse tipo de discipulado para ser um músico eclesiástico, um músico dentro do templo. E aí agora a sua música só é relevante ou só é válida no meio cristão se ele tocar músicas onde contém o nome Jesus e de adoração a Deus e louvor a Deus, onde se tem o nome Deus. Então agora o músico que é cristão, ele tem que entrar nos templos e deixar o discipulado da nação de lado.
ele não pode rebater isso, ele é mal visto se acontecer isso com ele. É interessante que tem uma autora que chama Landa Cope, ela escreveu esse livro aqui, ó. O modelo social do Antigo Testamento. E ela começa a falar das áreas de influências, comunicação, ciência e tudo mais. Aí quando ela chega a conversar com um artista, ela diz, se a sua obra não fala diretamente sobre Jesus, ele ainda tem algum valor? E ela começa a questionar. Eu gostaria de ver hoje esses cristãos que criticam os músicos, o que é que eles diriam na época de Lutero? Quando Lutero pegava as canções que tocavam nos bares e mudava a letra para princípios cristãos, para que fosse mais fácil das pessoas cantarem. E eu vou dizer para você como isso é sério, porque a gente só tem esse tipo de conversa com os músicos. Quando um médico cirurgião se converte, ninguém obriga ele a fazer a cirurgia dentro da igreja ou fazer uma cirurgia cristã. Agora você só pode fazer cirurgias cristãs. Ou um padeiro, porque agora ele se converteu, ele precisa fazer pães evangélicos. Não se faz isso. E o que é que está acontecendo? Com a música a gente perde esse poder potencializador dos princípios cristãos para o mundo. Então, eu tenho pessoas como Gustavo Lima, como Jorge Mateus, que estão discipulando as pessoas sobre o que é relacionamento, sobre o que é traição, sobre o que é ter uma família, ser um homem de família, sobre o que é relacionar com as mulheres, como tratar as mulheres, o que é que você vai fazer se você sofreu. E já que eu estou falando sobre artistas, eu já falo também sobre Wesley Safadão, onde suas letras falam, eu tô casado, namorando, solteiro, sonhei que estava me casando, acordei em desespero, vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Então eles estão discipulando as nações. Então nós precisamos entender do poder que existe na arte para discipular as nações. E isso, gente, não é ser anticristão, não é você desprezar o louvor dentro dos templos, no culto público, não é. Existem várias expressões disso. Então, eu posso ter músicos intencionalmente querendo discipular as nações para mostrar para as nações qual é o modelo de se relacionar, qual é o modelo de amor, o que é que significa amar, o que é que significa o valor da mulher. Onde eu tenho, por exemplo, muitos MCs da vida desvalorizando a mulher, como se a mulher fosse só um pedaço de carne, só olha para o corpo dela e pega ela e joga fora, sabe? Então nós precisamos de cristãos envolvidos com a arte, com a música, com a pintura, com o teatro, para que eles possam, a partir de uma cosmovisão bíblica, ser intencionais em redefinir o que é a verdade. Porque a verdade não é o que eu quero que me dá na telha. A verdade ela está estabelecida em Deus. E quando as pessoas olhem para esse tipo de arte e essa beleza, elas vão admirar o Criador. Em Romanos 1, a Bíblia fala que essas pessoas são indesculpáveis. Os que viram a natureza, os que viram a criação. Mesmo que não escutaram o Evangelho de Jesus Cristo ainda, não tem justificativo, porque não conheceram sobre Deus. E olha que interessante, uma reflexão sobre o que Jesus faz. Se você pega Mateus 6, quando Jesus está falando para os discípulos sobre a ansiedade, para onde é que Jesus aponta? Olha o que Jesus fala. Porque se vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Para onde é que Jesus aponta? Jesus aponta para a criação, para a natureza. Jesus aponta, você está preocupado? Olha para os lírios do campo. Está preocupado? Olha para as aves do céu. Que essas coisas, o que é que eu quero dizer com isso? Que essas coisas foram criadas por Deus. Essas coisas em si não são necessariamente espirituais no contexto que a gente, com esse cristianismo atual, faz. Um pardal não é algo espiritual. Os lírios do campo não é.
mas ele mostra quem? A beleza de um Criador. Olha, Jesus aponta para isso, né? Olha isso aqui, o que eu fiz de belo. Como é que vocês não podem ver essa graça diante de Deus? Como é que vocês não podem observar essa grandeza de Deus? Quando eu tenho um arquiteto cristão, ele não é um arquiteto que é para fazer igrejas, porque agora ele é cristão. É para ele fazer os mais belos prédios, casas, tudo que vem na sua mão, porque Deus será glorificado com as obras das suas mãos. E nós queremos ver artistas escrevendo músicas, escrevendo peças de teatro, poemas. Nós precisamos de pessoas com o coração disposto a pegar essa revelação especial que é a palavra de Deus e ser transformado por ela interiormente, consiga através da arte captar esses princípios dessa palavra e transmitir para esse mundo caído sobre a grandeza de um Deus maravilhoso. Isso é que nós queremos, tá? Então pegue esses exemplos de Gustavo Lima e Jorge Mateus. De jeito nenhum quero falar mal deles, eu quero que o Senhor converta o coração deles, que eles se arrependam dos pecados deles e se voltem para Deus, tá? Desejo o melhor para eles e para as famílias deles, mas entenda, o que o Senhor tem para o artista cristão é de discipular as nações através de uma cosmovisão cristã. Isso não necessariamente tem a ver com um evangeliquez. Isso tem a ver com as grandezas da criação, que Deus nos fez imagem e semelhança sua. Então, músico cristão, artista cristão, escuta esse vídeo aqui e seja transformado pela a sua mente, seja motivado. Se você tinha peças para escrever, se tinha canções para escrever, que não necessariamente eram canções de louvor, de igreja especificamente, comece a orar sobre isso e comece a praticar. O mundo está clamando por sua arte, porque você é imagem e semelhança de um Deus criador de todas as coisas. Que Deus abençoe vocês. E, gente, se você puder, se você gostou desse conteúdo, curte aqui, segue o canal. Não deixe de compartilhar com um músico cristão, uma pessoa que você acha que é interessante ouvir esse tipo de conteúdo. E que o Senhor abençoe a vida de vocês, tá? Um abraço.